Cuidado com o tentador. Muitas vezes caímos sim em certas armadilhas da vida. Às vezes estamos despercebidos, entretidos com alguma coisa ou com alguma necessidade à flor da pele. Então nos distraímos e acabamos caindo nas tentações de erros e pecados que podem muito bem nos custar muito caro. Mas é certo também que crescemos e ficamos mais maduros. Com isso, devemos ficar mais espertos e mais atentos para não cairmos nos abismos e nas tentações que a vida nos apresenta. Hoje, em nossa devocional, vamos falar do tentador de nossas almas, aquele que não fica feliz de nos ver em paz, aquele que quer a todo custo nos destruir, quer nos roubar de Deus, quer ter a alegria de nos ver caídos e consumidos pelos pecados e frustrações deste mundo. O nome desse tentador é Diabo ou Satanás. Eu sei que é difícil até de falar no nome dele, mas quanto mais você correr de saber quem ele é e como ele age, mais você vai cair nas suas armadilhas e tentações. Por isso hoje, na devocional Personagens Bíblicos, vamos falar desse tentador. Vamos lá então. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional. A de hoje o tema será Cuidado com o tentador. Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 4, dos versículos 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez você não goste de ouvir falar a respeito do coisa ruim, conforme muitos dizem, né? Mas a Bíblia não esconde a figura desse ser que está sempre pronto a ir contra os planos e propósitos do Senhor. Ele é contra tudo aquilo que procede de Deus, e sua maior alegria é fazer com que os filhos de Deus caiam em suas tentações e assim venham a desagradar o seu Criador. Por isso, podemos ver tantos jovens caindo na prostituição, nas drogas, nas jogatinas. Podemos ver também tantos casais brigando, caindo em confusão e adultério, e famílias vivendo um verdadeiro inferno. Podemos ver até os religiosos caindo no orgulho e na altivez. Veja bem, Satanás foi tentar a Jesus e ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Era para estar, realmente a gente pensando assim, numa santidade que ninguém iria atingir, mas foi naquela hora que Satanás foi ali tentar. E Jesus o venceu com a palavra. Por isso é importante a gente conhecer a palavra. E quanto menos a gente souber do seu modo de agir, do modo de agir de Satanás, mais nós cairemos em suas tentações e ideias malignas para nos afastar da presença de Deus e da sua santidade. Vimos aqui na Bíblia que até o próprio Jesus passou pelas tentações do maligno. Satanás arrumou um jeito de falar com Jesus, imagine com a gente. Ele arrumou um jeito de até levá-lo a uma torre do templo para o tentar. Se estudarmos direitinho esse texto, vamos perceber que Satanás tentou a Jesus de 3 formas. A primeira foi na forma física, que foi a fome. A segunda foi na forma psicológica, na forma emocional. Disse para ele testar a paternidade do seu pai que está no céu. E a terceira forma que ele tentou foi a espiritual, mostrando os reinos deste mundo para Jesus, dizendo que iria dar tudo para ele se ele se prostrasse e o adorasse. E eu quero te perguntar algo, isso te diz alguma coisa? Veja, Satanás nos tenta nessas áreas, física, emocional e espiritual. Então, vamos ficar atentos, em vigilância e não cairmos em suas armadilhas. Jesus disse que seus discípulos deveriam vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Infelizmente, nós, seres humanos, temos já uma inclinação para o pecado, uma natureza para o pecado. Nós temos essa inclinação para fazer o que é errado. Se não vigiarmos, aí é que tudo vai por água abaixo.
Por isso, é importante estarmos em comunhão com Deus, adorarmos a Jesus com louvores, em oração, com jejuns, lendo a palavra. Veja, Jesus venceu as tentações com a palavra e também com o serviço de amor ao nosso próximo, assim o venceremos. Tudo isso vai nos aproximar mais de Deus e nos deixar mais atentos e vigilantes para não cedermos às ideias do maligno para nos fazer cair e ficarmos derrotados diante da presença das pessoas e também de Deus. Quando acontece de cairmos em suas tentações, o problema é que ele mesmo vem nos acusar o tempo todo. Daí o outro nome que a Bíblia dá para ele, que é Satanás, que quer dizer acusador. Veja então, ele nos tenta e quando caímos, ele começa a nos acusar diante da nossa consciência e pior ainda diante da presença de Deus, causando vergonha e nos distanciando da verdadeira comunhão com o Senhor. Se você já caiu nas tentações dele, caia agora, mas de joelhos, e confesse seus pecados ao Senhor, o nosso Deus. Clame o sangue de Jesus, peça perdão ao Senhor, chore, lamente e comece a produzir frutos de arrependimento. Não faça novamente o erro ao qual você já pediu perdão a Deus. Peça ao Senhor Jesus libertação. Não se afunde mais do que você já está enterrado. Erga a cabeça, peça ajuda com algum irmão, mas não fique no fundo do poço, porque é isso que o diabo quer. Deus, ele já proveu a sua salvação. Basta você, meu irmão, minha irmã, ter coragem e força para se manter firme. Não fique brincando com o pecado. Largue essa sujeira do maligno, entregue sua vida a Cristo e tenha uma vida diferente, uma vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Tome cuidado com o tentador. Seja reto, seja santo e irrepreensível no nome de Jesus. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude em todas as tentações que temos sofrido e assim como Jesus ensinou a orar no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Oremos. Pai amado e querido, no nome de Jesus, nós viemos diante da presença do Senhor. Primeiramente, Pai, pedir ao Senhor perdão se caímos em alguma tentação, se estamos errando, falhando, pecando contra o Senhor. Olha para o coração de cada um de nós, Pai, e pelo poder do sangue de Jesus, nos perdoe às vezes que não demos a devida atenção à sua palavra, à sua vontade, aos seus princípios e acabamos caindo nas armadilhas do maligno. Nos ajude a sairmos desse lamaçal, a pisarmos de novo na rocha e ficarmos firmes diante do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a tomarmos mais cuidado, a vigiarmos aquilo que falamos, pensamos, agimos, vigiar, Pai, onde nós vamos, com quem nós andamos, o que é que nós estamos vendo e ouvindo, porque as tentações entram por aí, Pai. Queremos ter uma vida reta, santa e que agrade ao Senhor. Repreenda toda acusação do inferno, repreenda toda armadilha, toda arma forjada contra mim, contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra a nossa família, contra o nosso país, meu Pai. Nós repreendemos tudo isso, jogamos por terra e te pedimos que o Senhor nos salve, nos cure, nos liberte e venha nos blindar contra todas as investidas do maligno, que nós também possamos vigiar, Pai, vigiar aquilo que estamos vendo, ouvindo, falando, meu Pai, por onde estamos indo e não cairmos nessas tentações dele. Assim nós oramos, ó Pai, com o perdão de nossos pecados, sabendo que o Senhor nos ajuda. Talvez o meu irmão e a minha irmã já tenha caído, está enterrado no pecado, mas ajuda o teu filho a olhar para o alto, te pedir socorro e sair, Deus, das mãos do maligno e cair nas tuas mãos, Jesus, para honrar e glorificar o seu nome todos os dias. Assim oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Palavra forte, né? Principalmente aí para os jovens, para os maridos que estão sendo atacados, as mulheres também, a família. Então, compartilhe essa mensagem. Vai ser bênção, tenho certeza que vai atingir muitos corações que vão sair do pecado, entregar a vida para Jesus e serem salvos e libertos para a glória de Deus. Amém? Pastor Clodoaldo aqui. Até amanhã, Deus assim permitindo, às 6 horas da manhã. Um grande abraço. Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.